Galera, provinha 2025 da UERJ, uma provinha boa. Vamos fazer aqui a nossa primeira questão, que vai falar sobre vírus. Uma questão que aparentemente era uma questão que era para ser de nível fácil a mediano, mas alguns alunos relataram que perderam pontos nessa questão e o meu diagnóstico foi repetir aquilo que estava escrito no enunciado. Isso é um erro comum que vem aparecendo bastante em alunos bons alunos que sabem o conteúdo, mas que eles acabam ali repetindo aquilo que está no enunciado e com isso, galera, não tem como, perde ponto, né? Então vamos ver, ó, que ele fala o seguinte: vírus são parasitas que conseguem invadir e se reproduzir em diferentes tipos celulares, apresentando uma especificidade em relação às células em que conseguem se hospedar. Sabe-se que em hemácias de mamíferos, esses parasitas não conseguem se reproduzir. Primeira parte da questão, a gente já tem aqui, ó, um comando que ele pede para você explicar. Explique por que esses parasitas são específicos em relação aos tipos celulares que conseguem invadir. Galera, muita gente colocando os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso não consegue responder a questão. Por que não, Álvaro? Porque ele quer saber qual é o motivo que leva alguns vírus conseguirem infectar determinados tipos de células e outros só conseguirem infectar outros tipos de célula. Então, essa questão permeia sobre aquilo que existe na membrana plasmática dessas células. Quem colocou, por exemplo, que os vírus são altamente específicos, né? E isso aconteceu muito, apesar de estar no enunciado, perdeu ponto. Quer dizer, não ganhou o ponto. Como essa questão aí ela está dividida, ó, em dois, né? A gente vai ver aí dois tipos de comandos nessa questão. Uma questão que vale 2 está dividida em e 1 ponto. Então, ficando assim, mais não tem quebra. Errou a primeira parte ou a segunda parte, já perdeu o ponto todo. Então ele quer saber aí, ó, por que que esses vírus eles são específicos ao tipo de célula. Então a gente sabe o seguinte, ó, vou baixar aqui um pouquinho para a gente poder lembrar que as células, né, de um corpo, de um organismo qualquer, elas têm na sua membrana diversas proteínas. Muitas dessas proteínas vão ter um formato específico. E esse formato específico dessa proteína de membrana é que vai permitir ou não aquele encaixe do vírus ali. Álvaro, eu poderia ter escrito encaixe, chave, fechadura, porque, poxa, isso parece muito com o que eu lembro, né? Com o que eu estudei lá de enzima, onde eu tenho aqui uma forminha, e essa forminha, ó, vai permitir o encaixe de uma outra. Na real, galera, não podia escrever isso, porque o encaixe chave fechadura, apesar dele dizer, ele significar que você tem um encaixe perfeito, ele não tem claro que o encaixe é perfeito, e você precisaria dizer isso. Você precisa deixar claro para a banca, né, o que é esse encaixe chave fechadura. Não que se você tivesse escrito chave fechadura lá, invalidaria a tua resposta. Só posso usar isso para enzima? Não necessariamente. A questão é que você deveria dizer é que na membrana das células hospedeiras existem proteínas específicas onde as proteínas virais se encaixam. Então, existe ali, galera, uma correspondência, né? Um encaixe perfeito das proteínas virais com a proteína celular. Isso era o que ia estar, ó, nessa primeira parte dessa questão. Então, ó, proteínas celulares, né? Da célula, né? Celulares se encaixam com as proteínas, vou botar as PTNs aqui para ficar mais fácil, virais.
esse encaixe é específico. Era nisso que você tinha que trabalhar. Então, a gente precisa, galera, botar na cabeça o seguinte: o que a banca quer que eu saiba? Ela já disse que o vírus é específico para um determinado tipo de célula. Então, eu tenho que explicar onde que essa especificidade ela vai se colocar. E aí você tem que mostrar para ela que isso está o quê? Na maneira como o vírus vai interagir com a célula, que se dá o quê? Por proteínas, né, presentes na face externa da membrana plasmática. Não que isso precisasse estar escrito na tua resposta. Álvaro, precisava escrever que a proteína externa? Não precisaria. Aqui a ideia central é dizer que a proteína do vírus se encaixa perfeitamente naquele determinado tipo de proteína presente na membrana celular. Beleza? E no segundo tópico, olha só o segundo tópico. O segundo tópico, ele vem pelo quê? Ele vem assim, ó. Explique também por que os vírus não conseguem se multiplicar em hemácias de mamíferos. Aí, assim, se fosse hemácia de outra coisa, Álvaro, será que dava? A gente vai ter que pensar aqui o seguinte, ó. Hemácia de mamífero tem uma compensação aqui, ó. Hemácia de mamífero, ela é anucleada. E os vírus, eles vão precisar, né, interagir com o material genético da célula. É qualquer vírus que deposita o DNA deles no DNA da célula? Não. É qualquer vírus que vai fazer essa integração? Não, nem todo vírus faz essa integração. Mas como a questão está dizendo de maneira geral, né, a hemácia de mamífero é anucleada, ou seja, não tem DNA, nem tem ou não tem material genético, tá? Então, essa era uma ideia. Então, ó, hemácias de mamíferos são anucleadas, ok? E aí que vai o seu 2 pontos, né? Os seus 2 pontos. Na primeira parte, quando falou do encaixe proteico, e na segunda parte, quando você diz que a hemácia de mamífero é anucleada. E por que ele falou de mamífero, Álvaro? Porque é o seguinte, a hemácia de aves, aí é uma coisa que é específico pra caramba, e é legal você ficar ligado, hemácias de aves têm núcleo. E aí, então, essas hemácias, elas são diferentes e possíveis de serem infectadas por vírus, ok? Valeu, galerinha. Vamos para a questão número 2.